O caso do apartamento 302. Em 2017, Marcos Vasconcelos, um experiente investigador criminal com mais de 20 anos de carreira, recebeu uma chamada perturbadora. Um apartamento no centro da cidade havia sido palco de uma morte incomum. A vítima, um jovem chamado Rafael, foi encontrado trancado por dentro, com marcas de arranhões profundas no pescoço e um olhar congelado de puro terror. O detalhe mais estranho: não havia sinais de entrada forçada nem qualquer evidência de outra pessoa no local. Ao chegar ao prédio antigo, Marcos foi recebido por um síndico visivelmente nervoso. Isso nunca aconteceu antes. Não desse jeito, murmurou o homem. Quando questionado, ele evitou explicações e apenas indicou o caminho para o 302. O apartamento estava em completo silêncio. As paredes, decoradas com papéis de parede desbotados, davam uma sensação opressiva. Havia um cheiro estranho no ar, algo metálico e úmido que incomodava o olfato. No chão, ao lado do corpo, estava o celular de Rafael. A tela bloqueada exibia o horário, 3h03. Marcos examinou a cena. Havia arranhões profundos no chão de madeira perto da janela, mas a janela estava intacta e trancada por dentro. Na parede do quarto, uma palavra escrita com algo semelhante a carvão chamava atenção: voltou. O investigador tirou fotos e ordenou que o celular da vítima fosse enviado para análise. Tudo indicava um possível caso de alucinação ou surto psicótico, mas algo na atmosfera do lugar deixava Marcos inquieto. Naquela noite, em casa, ele decidiu revisar as informações coletadas. Ao acessar os dados do celular, encontrou uma série de gravações de áudio que Rafael havia feito nas semanas anteriores. A voz do jovem soava assustada, trêmula. Faz semanas que eu ouço passos no corredor à noite, mas não tem ninguém aqui. Eu sei que estou sendo seguido. Ele está perto. Eu sinto isso. O último áudio, gravado poucas horas antes de sua morte, era perturbador. Rafael sussurrava, com a respiração acelerada. Ele está aqui. Está olhando para mim. Não posso me mexer. Eu não devia ter mexido naquele espelho. No dia seguinte, Marcos voltou ao apartamento para uma investigação mais minuciosa. Desta vez, reparou em algo que havia passado despercebido antes: um espelho oval no quarto, com moldura de madeira escura e desgastada. Ao observá-lo de perto, notou que a superfície parecia levemente distorcida, como se algo estivesse movendo-se atrás do vidro. Uma sensação de desconforto cresceu nele, mas Marcos era cético. Fotografa o espelho e seguiu em frente. Enquanto catalogava o material do caso, descobriu que aquele espelho tinha uma história sombria. Ele fazia parte do apartamento há décadas e estava ligado a outro crime. Em 1982, uma mulher chamada Clara, que morava no 302, foi encontrada morta em circunstâncias similares às de Rafael, sozinha, trancada, com expressões de terror e arranhões no corpo. Nos registros, Clara havia mencionado amigos que sentia alguém a observando e que o espelho no quarto dela parecia vivo. Marcos começou a perceber um padrão. Nos dois casos, o espelho estava presente, e ambos morreram às 3h03. Ele decidiu tirar a peça do apartamento para exames, mas, naquela noite, teve um dos episódios mais aterrorizantes de sua vida. O investigador, acostumado a lidar com situações extremas, estava em seu escritório particular revisando fotos do caso quando algo estranho aconteceu. A sala esfriou repentinamente, e ele ouviu passos atrás de si. Quando se virou, não havia ninguém. No entanto, o reflexo no vidro de sua janela mostrava uma figura, um homem alto, com olhos negros e um sorriso distorcido. Marcos sacou sua arma e girou, mas não encontrou nada. Logo depois, seu celular tocou. Era um número desconhecido, mas a ligação caiu antes que ele atendesse. Quando olhou para a tela, viu o horário, 3h03. Nos dias seguintes, Marcos começou a sofrer pesadelos constantes. Sonhava com o espelho, com uma presença que o observava e sussurrava seu nome. Decidido a encerrar o caso, entregou o espelho para análise em um laboratório. Dias depois, recebeu uma ligação do técnico responsável. O espelho está estranho. Parece que há algo na composição do vidro, mas não conseguimos identificar o que é. Está rachado, como se algo estivesse tentando sair de dentro. Após aquele telefonema, o espelho desapareceu.
Quando Marcos voltou ao laboratório, foi informado que um dos técnicos o havia retirado para descartar, mas o homem também desapareceu sem deixar rastros. Sem o espelho e com poucas evidências, o caso foi arquivado. Marcos pediu afastamento pouco depois. Ele nunca mais conseguiu dormir sem sentir que era observado. Às vezes, no reflexo de um copo ou no vidro de uma janela, ele achava que via algo se movendo. Embora jamais tenha admitido publicamente, ele sabia que o espelho guardava algo antigo, algo que nunca deveria ter sido perturbado. E pior, ele sentia que aquilo ainda o perseguia. O caso da Fazenda dos Sussurros. Em 2015, Ricardo Mendes, um investigador criminal com uma sólida reputação por resolver casos difíceis, foi chamado para investigar um desaparecimento misterioso em uma fazenda isolada no interior do Paraná. Uma família de 4 pessoas havia sumido sem deixar vestígios, e a única pista era uma ligação desesperada feita pela filha mais velha, Mariana, na madrugada anterior ao desaparecimento. Na gravação da chamada, Mariana sussurrava: "Ele está aqui. Está dentro da casa. Não sei o que é, mas não é humano. Por favor, venham." A ligação terminava abruptamente com um som de estática seguido por um grito. Ao chegar à propriedade, Ricardo sentiu imediatamente o peso da atmosfera. A fazenda, cercada por um denso bosque, parecia esquecida pelo tempo. A casa principal estava em silêncio absoluto, exceto pelo render ocasional das janelas batendo com o vento. Dentro, havia sinais de que algo terrível havia acontecido. A mesa de jantar estava posta, mas os pratos estavam quebrados no chão. As cadeiras estavam viradas, como se alguém tivesse fugido às pressas. O que mais perturbou Ricardo foi o estado do quarto de Mariana. Havia arranhões profundos nas paredes, como se algo com garras enormes tivesse tentado rasgar a madeira. No espelho do armário, uma frase estava escrita com algo que parecia sangue seco: "Eu os levei." Conforme investigava a casa, Ricardo percebeu que os animais da fazenda também haviam desaparecido. Nem mesmo os cães estavam lá, e um silêncio antinatural dominava a propriedade. Ao entrevistar moradores locais, ele descobriu que a fazenda tinha uma reputação sombria. Décadas antes, um caseiro havia desaparecido misteriosamente, e a família original que ali vivia foi encontrada morta sob circunstâncias inexplicáveis. As mortes foram atribuídas a um possível ataque animal, embora os corpos nunca tivessem sido encontrados. Ricardo decidiu passar a noite na casa para tentar entender o que estava acontecendo. Durante as primeiras horas, tudo permaneceu quieto, mas por volta das 3 horas da manhã, ele foi acordado por um som estranho. Era um sussurro baixo e incessante, como se dezenas de vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Seguindo o som, ele foi levado até o celeiro, que parecia intocado durante o dia. Dentro do celeiro, a cena era aterrorizante. As paredes estavam cobertas de marcas de mãos, algumas grandes demais para serem humanas. No chão, havia marcas circulares queimadas no chão de terra, e no centro, Ricardo encontrou algo que fez seu sangue gelar: uma velha fotografia da família desaparecida. Na imagem, porém, havia algo a mais. Atrás da família, uma figura alta e indistinta, com olhos brilhantes, estava espreitando. De repente, o celeiro foi tomado por uma escuridão completa. Ricardo ouviu passos pesados e o som de algo arrastando no chão. Uma voz baixa e gutural sussurrou ao seu ouvido: "Você não deveria estar aqui." Sentindo um terror avassalador, Ricardo correu de volta para casa. Quando olhou para trás, viu, à distância, uma figura humanoide de pele escura e olhos incandescentes parado na entrada do celeiro, o observando. Na manhã seguinte, Ricardo decidiu abandonar o caso. Ele enviou o relatório dizendo que não havia provas suficientes para determinar o que aconteceu com a família, mas o caso continuou assombrando. Meses depois, ele começou a ter pesadelos recorrentes com o que vira naquela noite. Um dia, enquanto revisava suas anotações sobre o caso, Ricardo recebeu um envelope anônimo. Dentro, havia uma nova foto da fazenda. A casa parecia mais deteriorada e, no fundo, a mesma figura alta e indistinta estava olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que ele estaria vendo. Ricardo pediu aposentadoria antecipada logo depois. Ele nunca revelou a ninguém todos os detalhes do que aconteceu na Fazenda dos Sussurros, mas em sua última entrevista, ele disse algo que deixou muitos intrigados.
Há coisas que não conseguimos explicar. Algumas delas preferimos nunca encontrar. E outras nunca param de nos observar.